Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Neste caminho espiritual que estamos fazendo, à luz do livro dos Atos dos Apóstolos, somos convidados hoje a refletir as atitudes dos primeiros cristãos. No texto que ouvimos, no capítulo 1, do versículo 12 ao 26, temos duas narrativas e sinais de uma comunidade que vive na unidade. O primeiro bloco traz a cena do grupo dos apóstolos, que voltam do episódio da ascensão de Jesus. Eles descem o Monte das Oliveiras e voltam a Jerusalém. Este gesto aponta para uma experiência de oração. A oração é uma experiência de descida e subida. Deus desce e inclina seu ouvido para ouvir seu povo, conforme lembra o salmista. Zaqueu desce da árvore para ir ao encontro de Jesus. Descer significa se reconhecer pecador, necessitado da graça de Deus. Significa humildade. Descer de nossas estruturas pecaminosas. Por outro lado, temos o gesto de subida. Subir para conversar com Deus. Lembremos-nos de Moisés que sobe o monte para conversar com Deus, para pedir por seu povo. Subir, elevar. Quando descemos, nos humilhamos para sermos elevados pela graça de Deus. A oração apontada no versículo 12 é confirmada no versículo 14. Unânimes perseveravam na oração. Nos Atos encontramos numerosos exemplos de oração assídua, recomendada e praticada por Jesus. Oração comunitária presidida pelos apóstolos e centralizada na fração do pão. Oração nas ocasiões importantes, eleições e ordenações para encargos na igreja. Confirmação dos samaritanos, períodos de perseguições. Notam-se também pessoas individuais em oração. Estevão, orando por si mesmo e por seus algozes, isto é, por aqueles que o apedrejam. Pedro e Paulo antes dos milagres. Pedro, quando Deus o chama para ir ter com o Cornélio. O próprio Cornélio, homem de oração. Paulo e Silas, na prisão, e muitos outros exemplos de testemunhos de oração. Nesse clima de oração, no segundo bloco, Pedro convoca os demais apóstolos para escolher outro que substitua Judas. E, iluminados pela oração, escolhem aquele que ocupará o lugar de Judas. Antes dessa eleição, na oração, pede o discernimento e elegem Matias. O que esse texto nos diz? Qual a importância que dou à oração? Gosto de rezar? Tenho gastado tempo para a oração? Peçamos ao Espírito Santo que nos dê ânimo para rezar. Que minha vida seja de oração. A oração deve mover a minha vida. A oração é uma experiência de renúncia constante. Devemos renunciar a nós mesmos. Como isso pode ser feito? Em simples gestos. Somos uma sociedade que não fomos educados para a oração, muito menos na oração. Olhemos para nossa casa. A oração tem algum lugar em nossa casa? Ela faz parte da família ou é uma visita que aparece em momentos não muito convenientes? Com quem aprendemos a rezar? Olhemos para o exemplo dos primeiros cristãos. Mas ainda, olhemos para Jesus. Ele nos ensina a rezar, dando como modelo a oração do Pai Nosso. Que a oração possa fazer parte de nossa vida. Olhemos para o exemplo de Maria. Sua vida é uma vida de oração. Seus gestos revelam o zelo pela oração. Desde pequena gostava de ir ao templo.
Quando criança, consagrou-se a Deus no templo. Quando rezamos uma Ave Maria, oferecemos à nossa Mãe Santíssima uma rosa, a qual, alegre por esta rosa, vai ao seu amantíssimo Filho e intercede por nós. Que o Senhor nos abençoe e ilumine nossa vida, hoje e sempre. Amém.